O primeiro ano dos Estados Unidos é o pior. É o pior que tem. Eu costumo dizer que é o ano que você é provado, né? É quando você sai totalmente de onde você morava, de todos os laços familiares, de pessoas que você gosta, que você já está acostumado a conviver, da sua família, dos seus amigos, e você vai para um lugar totalmente estranho, se comunicar com pessoas que você nem sabe a língua, vai morar num lugar que você nunca expectou morar antes, ou expectava, mas não sabe como é a realidade. Então, pra mim, o primeiro ano é o pior de todos. Aí a galera aqui sempre fala, né? Quando passa o primeiro ano é igual a filho, passou a cabeça, aí o corpo fica mais fácil. Mas a dificuldade da língua inicialmente faz com que muita gente volte pro Brasil, né? Tem muitos casais que vêm e a esposa, principalmente, né, mulher que é mais sentimental, não consegue se adaptar, né? Porque gosta de conversar e tinha um ciclo de amizade lá e chega aqui, inicialmente você não consegue fazer tantas amizades, né? Você, sei lá, você vai para as comunidades, vai para uma igreja, por exemplo, aí você conhece algumas pessoas, faz uma conexão, só que tem um outro problema. As pessoas aqui não são de conexão aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas aqui, elas têm uma amizade mais rasa. Elas não se aprofundam muito. Muitas são traumas de outras pessoas que passaram pela vida delas e deixaram marcas, né? Causou, sei lá, um trauma, né? De alguma forma, de alguma maneira. E com isso ela não quer conta com um brasileiro. A gente vê direto nas comunidades, nos grupos, a galera falando que brasileiro fez isso, tomei um calote, fui trabalhar e o cara passou a perna. E isso é o que mais acontece aqui. Então você acaba não criando um vínculo com o brasileiro. O americano você não consegue se comunicar. E aí você fica naquele meio termo. Então o primeiro ano é o pior. Você chega com uma grana reservada, quem vem com pouca grana. Quem vem com muito dinheiro é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque por mais que você tenha dinheiro, você precisa fazer conexões, você precisa se comunicar, você precisa alugar uma casa, você precisa fazer essas coisas. Então, tipo assim, início é tudo muito maravilhoso, é tudo muito magnífico ali, você vê as coisas que você nunca viu, rua limpa, trânsito funcionando, todo mundo com celular na rua, você vê criança brincando na rua. É coisa que você não vê há muito tempo, né? Pelo menos na minha época, era a época que eu brincava na rua. Hoje em dia, não se pode mais brincar na rua, não se pode mais ficar com o celular na mão, andando. Então, esse primeiro impacto dos primeiros dias é muito... Como é que eu vou dizer? É muito... surreal, é muito... Agora fugiu a palavra. Mas é um impacto de primeira. É como se você... você se realizando um sonho ali. E aí depois que quando você começa a... não encarar a realidade, mas quando você começa a andar os próximos dias, tipo assim, viver a vida normal. É como você... é quando você tá viajando para um lugar e volta para sua casa. É meio que isso. Só que com outras dificuldades. Mas depois que você conhece algumas pessoas, que você toma alguns tombos, né, de algumas pessoas, que é normal tomar tombo, você vê que você não consegue confiar em tanta gente, né? Você vê que as pessoas sempre têm uma maldade por trás, ela sempre quer saber o que você tem a oferecer, se você tem alguma coisa a oferecer. Se você não tem nada a oferecer, geralmente você vai estar atrás dessas pessoas. Essas pessoas sempre vão estar na dela. Quando você tem alguma coisa a oferecer, essas pessoas te procuram, geralmente para poder usufruir do que você tem para oferecer para elas. E aí você passa o primeiro ano. E aí você já teve uns 3 experiências de trabalho, já tomou um calote, provavelmente, de algum brasileiro, já teve uma decepção, já viu que as coisas não funcionam igual o Brasil, e aí você está mais esperto. Você já consegue pedir um lanche ali no McDonald's. Você já consegue pedir um tradutor no médico.
é quando as coisas começam a se organizar. Enquanto isso, a vida financeira tá lascada. Porque no primeiro ano você sai gastando tudo. Porque você tá se estabilizando, não conhece ninguém ainda. E aí o dinheiro que entra é meio que para cobrir o que você tá gastando e vira aquela bola de neve. E o segundo ano as coisas começam a clarear, né? Do início do segundo ano até o terceiro. Até acontecer alguma coisa muito grande, porque aqui nos Estados Unidos é assim. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você tá trabalhando, aí você começou a trabalhar no segundo ano, tá tudo certinho, você tá trabalhando, do nada, teu patrão fala que não tem mais trabalho. E aí tudo aquilo que você tinha na cabeça, que estava estruturado, vai por água abaixo. E aí o schedule de limpeza que tua esposa estava fazendo, simplesmente inventaram de botar outra help, a help foi e tomou o lugar dela. E aqui, sei lá, os 6, 8 meses que ela estava já limpando acostumada, vai por água abaixo também. E aí você volta a estaca zero de novo. O lugar de instabilidade de novo. E você começa a se desesperar. E aí, dos dois, algumas pessoas já aproveitam isso aí e já tentam engajar uma companhia, uma empresa na raça, na cor assim, e vai fazendo help com outras pessoas. Outras pessoas já procuram ali uma outra empresa, mas já com experiência. E aí você já não parte daquela de agora tá $15 a hora, né, o salário mínimo aqui, para 20. E aí as coisas começam a melhorar. Você já tem um carrinho, você já compra um carrinho bom ali, né, para você andar. Mas ainda assim você começa a sentir falta das coisas que você tinha antes nesse meio período, né? No primeiro ano, você só fala com sua família os 2 primeiros meses. Depois do segundo mês, esquece. Você não tem nem mais tempo de falar com sua família, porque você tá tão entranhado nas coisas aqui, que você precisa resolver as coisas, você precisa cuidar da matrícula de menino, não sei o que, tem escola e tem um monte de coisa. E aí a galera lá no Brasil acha que você agora, aí no Brasil na verdade, que muita gente me assiste no Brasil também, acha que agora você tá mentindo, que você mudou para os Estados Unidos e você não é mais aquela pessoa que você era antes, aquela pessoa que sempre tava falando, sempre tava se comunicando, mandando mensagem, mandando meme, porque você sumiu, você não dá mais notícia, as pessoas que tem que estar falando com você o tempo todo, e você não tem o mesmo tempo de antes. Muitas amizades vão pelo ralo, porque tem pessoas que se acham traídas pela sua atitude agora, nova, acha que não tem nada a ver, por mais que a amizade é isso. As amizades mais fortes perduram por mais tempo, permanecem. E a sua família, alguns ficam, né? Outros se vão também, porque elas não conseguem entender que você está vivendo uma nova fase agora. E aí, nesse meio período, ainda você fica com aquele vazio, né? Das coisas que você deixou no Brasil. Aí quando as coisas apertam muito também, o que acontece? Você acaba... Deixa eu usar a câmera aqui. Quando as coisas apertam muito, você acaba colocando na balança. Será que vale a pena? Será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Será que eu quero mesmo ficar passando por isso? No Brasil eu tinha uma vida mais confortável. No Brasil eu tinha pessoas que me apoiavam. No Brasil eu tinha minha família, meus amigos. Dinheiro não é tudo. Você começa a pensar nisso. É nessa que muitos desistem também do sonho americano e voltam pro Brasil. E tem aquelas pessoas que têm um objetivo e começam a falar que não é assim, pensar, né? Ouve outras pessoas, o relato de outras pessoas também, falando que passaram pelas mesmas coisas e que daqui a pouco vai passar. Mas é muito difícil você permanecer sabendo que uma hora vai passar, mas vivendo aquele momento. E aí, no terceiro ano, você começa a ver um dinheirinho guardado. Você começa a guardar um dinheiro, né? Quando as coisas começam a melhorar, você pode fazer um passeio ali, quem faz passeio, né? Porque tem gente que nem faz passeio, aproveita que agora que começou a guardar o dinheiro,
a pessoa emenda e aí agora fala, não, agora que tá entrando dinheiro que eu não vou parar mesmo. E aí começa a trabalhar de domingo a domingo. E aí é quando às vezes o relacionamento começa a diluir, né? Aquele casamento que tinha lá no Brasil, que sempre no domingo às vezes ia comer o podrão ali, ia comer um cachorro quente, alguma coisa assim do tipo. Isso não existe mais. E aí o relacionamento começa a diluir. Você começa a afastar, seus filhos não estiver mais em casa, né? A mulher agora ela é independente, ela fala, já que eu sou independente, então melhor cada um viver sua vida, porque não é mais a mesma coisa. Você consegue manter as duas coisas se você não for tão ganancioso, não é ambicioso, ganancioso, para poder aproveitar esse momento agora e trabalhar triplicado, né? Você consegue sair os finais de semana e juntar um dinheirinho a menos do que você trabalhar no final de semana. Mas quando você começa a fazer o cálculo, é muito tentador de verdade, porque aqui é assim, no dia que você não está trabalhando, você deixa de ganhar. E às vezes é $250, $300, $200, $150, depende de quanto a pessoa está ganhando. Então a pessoa faz o cálculo, caraca, se eu trabalhar o sábado e domingo, deixar minha segunda e a sexta para poder pagar minhas contas e trabalhar o sábado e domingo para juntar, eu tenho $500 por semana, por $2.000 no mês, a pessoa que ganha 250. E aí a pessoa não quer abrir mão desses $500 por semana, né, para estar com a família, porque é muito dinheiro perdido. E aí a pessoa prefere trabalhar. E aí você começa a juntar o dinheiro, as coisas começam a melhorar, né? E nesse meio período você tem que estar decidindo se você quer se manter legal, se você quer mandar dinheiro pro Brasil, né? Porque enquanto você está passando tudo isso, tá tudo isso acontecendo, e pessoas no Brasil te cobrando atenção, né? Você tem que dar atenção às pessoas ao seu redor. E você tem que administrar tudo isso. Essa é uma realidade que poucos YouTubers brasileiros, influencers, contam sobre estar nos Estados Unidos. Eu acredito que todo mundo que tem uma história gigantesca, que está há muito tempo fazendo uma coisa que é muito difícil, porque vir para os Estados Unidos é muito difícil, morar nos Estados Unidos é muito difícil, se manter aqui é muito difícil. Assim como emagrecer é difícil, meter o shape é difícil, ficar rico é difícil. Todo mundo que conseguiu, e é uma referência para você que está assistindo, passou por alguma coisa que às vezes você não está disposto a passar, né? E aí você vê a pessoa simplesmente postando só o dia bom, o dia que ela tá na Disney, o carro que ela comprou financiado e tá pagando a parcela de $500, comendo picanha todo dia, como eu vejo o influenciador aí que posta todo dia, ele posta uma Heineken com a picanha. Esse é o conteúdo dele. Aí você fala assim, caraca, eu quero isso aí pra mim. Só que ele não te fala essa outra parte por trás. Ele não te fala que ele atravessou o México e quase ele morreu na travessia, que quase a mulher dele foi, né? Eu não posso falar aqui pra não cair meu vídeo, né? Pelos caras lá, pelos coiotes. Ele não conta. Ele não conta que ele já usou tornozeleira, ele ficou preso tantos dias. Ele não conta que ele tá ilegal, ele deixou o estado passar e tá mandando dinheiro pro Brasil e tá naquela insegurança de estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Não guarda dinheiro no banco porque tem medo de ser deportado e arrancar o dinheiro do banco dele. Ele deixa o dinheiro em cash. Ele não te fala tudo isso, mas eu tô aqui pra te falar. É isso que os influenciadores não te falam e eu tô aqui te falando. Esse vídeo tá ficando por aqui. Se você gostou, dá like, me segue aí. Espero o próximo vídeo.